No ano seguinte, na época em que os reis costumavam partir para a guerra, Davi enviou Joabe com seus oficiais e todo Israel, e eles devastaram o país dos amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Ora, um dia, ao entardecer, levantou-se Davi de sua cama e pôs-se a passear pelo terraço de sua casa e avistou dali uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita. Davi procurou saber quem era essa mulher, e disseram que era Betsabeia, filha de Eliã, mulher do Hitita Urias. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele deitou-se com ela. Em seguida, Betsabeia voltou para casa. Como ela concebesse, mandou dizer a Davi: "Estou grávida." Davi mandou esta ordem a Joabe: "Manda-me Urias, o Hitita." E ele mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe notícias de Joabe, do exército e da guerra. E depois disse-lhe: "Desce à sua casa e lava os pés." Urias saiu do palácio do rei e em seguida esse enviou-lhe um presente real. Mas Urias dormiu à porta do palácio com os outros servos do seu amo e não foi para casa. E contaram a Davi, dizendo-lhe: "Urias não foi para sua casa." Davi convidou-o para comer e beber à sua mesa e o embriagou. Mas, ao entardecer, ele retirou-se e foi se deitar no seu leito, em companhia dos servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-a pelas mãos de Urias. Dizia nela: "Colocai Urias na frente, onde o combate for mais violento, e abandonai-o para que seja ferido e morra." Joabe, que sitiava a cidade, colocou Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe, e morreram alguns do exército da guarda de Davi, e morreu também Urias, o Hitita. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 50. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: "O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia. E a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou." E Jesus continuou: "Com que mais podemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra." Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender.
ele só lhe falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ela vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a parábola de hoje nos recorda e nós vemos e escutamos a seguinte afirmação. Na parábola é afirmado que a semente vai germinando, a semente vai crescendo. Então você recorda que falávamos que a semente, na dinâmica das parábolas, quando falamos semente, nós estamos falando da palavra de Deus. Então nós devemos anunciar a palavra que vai germinando aos poucos. Nós não vemos a ação da palavra quando lançamos. Nós não vemos a ação da semente imediatamente, mas uma coisa é certa, ela vai crescer. Por exemplo, na educação dos seus filhos, porque na escola, a escola ensina, mas quem educa o seu filho é você. Então você precisa educar o seu filho na fé, na doutrina, ensinar a rezar. Então você precisa lançar a semente. Se você chegou naquela experiência de crise em que o seu filho está na adolescência e é afastado de Deus, então intensifique a sua oração, mas confie que você lançou a semente e ela vai produzir o fruto no tempo certo. Confie, a semente ela vai germinando. A parábola de hoje afirma isso. Mas o princípio eterno, irmãos e irmãs, o princípio eterno que não pode nos escapar é: o reino dos céus cresce. Então a semente, ela cresce no nosso coração e ela crescerá também no local onde você a lançou, seja na vida dos seus filhos ou de pessoas que você tenta formar e educar para a fé, ou até mesmo no seu próprio coração. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Se você gostou do canal, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para saber mais.